Não é um salto muito grande sair de sistemas completamente obsoletos, com o pessoal olhando planta em PDF, para buscar uma integração do sistema BIM. É um salto muito grande. É um salto inatingível, é que essa é a grande questão. Eu acredito que não, mas para isso nós também precisamos ter uma transformação na cultura organizacional dos servidores da prefeitura. E eu tenho encontrado, quer dizer isso, bastante respaldo e bastante entusiasmo com os servidores para que a gente possa implementar essas novas tecnologias. Então, o sistema BIM, ele está aqui, vocês podem ler, ele representação digital de características físicas, funcionais, de edificação, que contém informações de ciclo de vida da construção disponíveis no projeto. Então, desde lá da planta inicial até todas as reformas, as modificações, ele vai colocando em camadas de informação. Fui procurado por uma empresa, fui procurado a prefeitura. Parecem pessoas querendo entrar e vamos autorizar o pessoal. A da Salt, que é uma empresa, nos procurou. A Kivo Colar, a Autodesk nos procurou, a AutoQI nos procurou. Então, nós estamos buscando integradoras, estamos ainda conhecendo as tecnologias, para que a gente possa, ainda no ano de 2023, entregar e integrar as nossas plataformas e podermos usar de uma melhor forma essas ferramentas tecnológicas. Eu confesso que tenho algumas dificuldades com esses desenhos, eu não sou um artista, admiro muito, eu sei que tem o pessoal da arquitetura também nos assistindo, da engenharia, que conseguem fazer, eu não tenho muito essas habilidades, mas eu sei que esses softwares, eles facilitam e melhoram muito a entrega e a permanência, a memória desses estudos e planos e coisas que fazem com que a gente possa melhor entender, projetar e planejar a execução, porque não entrar em conflito aqui. Na planta elétrica passa um cano de fio de luz e na planta hidráulica é cortado por um cano. Se as plantas não se a planta elétrica e a planta hidráulica não estão encamadas e a gente não puder confrontá-lo, às vezes, na hora da obra, como aconteceu no usina do Casômetro, a gente descobre que o cano de luz cruza com uma coluna que cruza com uma planta hidráulica. Então, para que possa se resolver tudo isso, para que a gente evite surpresas, evite aditivos, evite o que também os engenheiros me ensinaram, que é que a gente não fique com frente de obra, que atrapalhe as frentes de obra, a gente possa atacar melhor as obras, a gente, tanto de manutenção como de execução, a gente possa colocar um melhor planejamento. Então, a plataforma BIM é uma plataforma para a qual eu tenho muito entusiasmo. Mas como implementar uma coisa que a gente não conhece e que nem eu conversei com o pessoal do Sinduscom, nem eles têm bem clareza quais são as melhores plataformas. Então, nós temos na prefeitura o secretário Luiz Carlos, ele foi coordenador do LEME lá da URGS, um laboratório muito reconhecido, e a gente tem trabalhado junto com o secretário Luiz Carlos para fazer a POC. O que é a POC que está ali na barra? Prova de conceito, né? É a sigla do inglês, da prova de conceito, para que a gente receba como se fosse uma amostra grátis. Da Salt, a Autodesk, a AutoKey, eles vão nos apresentar, vão nos ceder as licenças deles, às vezes até com máquinas, durante um período determinado, como 2 ou 3 meses, para que os nossos servidores possam experimentar, usar no ambiente de trabalho, recebendo o devido treinamento, para que quando a gente for contratar, a gente tenha clareza e certeza daquilo que a gente vai contratar, porque os números sempre são muito relevantes, né? São computadores de 20 mil reais, são licenças ali de mais 15, 20 mil, nós vamos acabar gastando na casa, investindo, na verdade, né? Gastando na casa de R$1 milhão em softwares e hardwares, para que a gente possa ter um melhor planejamento. E R$1 milhão, R$1 milhão e 200 mil reais, certamente é bastante dinheiro para qualquer pessoa, mas dentro da perspectiva de que algo com mais que 300 milhões, um pouco menos de 400 milhões, todos os anos passam pela Secretaria de Obras entre projetos, execução de projetos e a fiscalização qualitativa, percentualmente esse é um pequeno investimento frente a tudo aquilo que pode representar, como eu vou mostrar nas nossas obras. Então, nós queremos fazer essa prova de conceito, imaginamos que a prova de conceito vai fazer com que a gente possa experimentar, possa entender e possa conhecer melhor
o mercado... Eu estou aparecendo na câmera, Matheus? Eu estou mal enquadrado? Ah, tá. Então, estamos aqui, tá bom. Então, para que a gente... que estava vendo a câmera diferente. Então, para que a gente possa colocar melhor e entender melhor o que está acontecendo no mercado, o que tem no mercado, para que a gente possa saber o que quer comprar. Porque também não podemos comprar esses valores e chegar à conclusão que não era bem isso que a gente queria. Então, para que a gente compre com certeza, para que a gente conheça com certeza, a gente vai fazer uma prova de conceito. Mas eu não sei exatamente quais são as plataformas integradoras e quais são os softwares que nós vamos usar. Agora, nós precisamos, de uma maneira muito rápida e acelerada, fazer da maneira mais correta, mas também mais rápida possível, acumular conhecimento para poder fazer essas contratações, porque esse é o futuro. Não há futuro fora da tecnologia. Quando eu estudei na faculdade de Direito, prédio da faculdade de Direito na PUC, onde eu estudei, é do lado da faculdade de Engenharia. Eu lanchava, digamos assim, sempre na faculdade de Engenharia. Eu frequentava, tinha muitos amigos na faculdade de Engenharia. Jogava sinuca na faculdade, no centro acadêmico da Engenharia. E lá eu me lembro das salas de laboratório com aquelas mesas grandes, inclinadas, pessoal com escalímetro. Talvez isso nem exista mais hoje. Isso é uma peça de museu. Ninguém mais desenha planta com caneta, com escalímetro e nanquim. Isso é um troço que não existe mais. Talvez, assim, por romantismo, alguém olhe, faça observações, mas certamente vocês estão fazendo as suas plantas e nos seus computadores e, no máximo, imprimem ali na plotter ali para apresentar. O futuro nos permite dizer que, quando forem fazer projetos, a prefeitura também tem buscado isso, vai ser entregue não mais 3 vias da planta no licenciamento, vai ser entregue um arquivo digital que já vai ler se está adequado aos parâmetros, ao plano diretor e às regras postas, né, nessas camadas. Então, é importante que a prefeitura também se coloque nessa situação de não mais usar papel, de não mais ter que carimbar 3 vias da planta e que possa usar a melhor tecnologia disponível. Isso fará com que a gente dê um salto e melhore a execução daquilo que mais importa, que é a vida do cidadão. Eu trabalhei no DEMAI, eu me lembro que o DEMAI tinha os seus cavaletes, na época a IPTC tinha os cavaletes amarelos, o do DEMAI era branco com vermelho, e o da SMOV era todo branco. E aí, quando a pessoa ligava com 56, o cara dizia assim, tem um buraco aqui na minha casa. Aí a pessoa do 56 dizia, tá, mas de quem é esse buraco? Da prefeitura. Não, mas vai ali na frente, olha que cor é o cavalete. Eu dizia, o cavalete é amarelo. Não, então tem que ligar para a IPTC. Então, não tem cabimento isso. Nós temos que estar no século XXI, a prefeitura tem que mapear onde estão os seus buracos, nós temos que ter georreferenciamento das nossas intervenções urbanas e que o cidadão, e até só a tecnologia vai integrar isso. Então, se nós não investirmos em tecnologia, em georreferenciamento, em softwares que permitam isso, nós vamos ficar cada vez mais atrasados por uma população que é cada vez mais tecnológica. Cada vez mais o pessoal pede comida. Vou falar coisas para vocês, talvez seja impensável, mas já existia um mundo em que a gente tinha que decorar o telefone da pizzaria e a pizzaria anunciava no rádio 330 30 30. O telefone até tem 2 números a mais hoje em dia. E essa é a realidade. Ninguém mais tem telefone da pizzaria. O cara tem ali o aplicativo do iFood, do Rappi, para pedir comida. Então, o mundo mudou e o poder público tem que também mudar e se colocar na mesma posição em que está o mundo. Então, para isso, nós estamos buscando as melhores tecnologias. Ainda não é um processo maduro, mas nós estamos amadurecendo ele com a maior velocidade possível para poder, então, melhorar e qualificar. E se eu pudesse dar um conselho para vocês se interajam e entendam todas as nuances da plataforma BIM, porque todos me dizem, dos mais conceituados escritórios e empresas, que esse é o futuro. Ninguém tem muita clareza ainda, essa é a verdade. O prefeito Melo tem uma expressão que eu gosto muito. Ninguém é muito professor em BIM, né? Todo mundo ainda é curioso nele. Mas vai ser muito importante dominar esse conceito e que a gente possa cada vez mais entender que os projetos serão feitos
dessa forma em plataformas integradoras, precisa integrar as informações em camadas. Pode passar, Matheus. Então, nós estamos fazendo o POC para que possamos ter no sistema BIM. Esse é o antigo prédio da SMOI, que ele tem uma condenação pelo Delegacia Regional do Trabalho, tinha problema elétrico, problema estrutural, e nós fizemos a mudança de ambiente de trabalho. Esse prédio aqui, para vocês terem ideia, no verão, o pessoal tinha que sair às 3h, porque a rede elétrica não suportava ligar o ar-condicionado e nem ventiladores na sala, e o calor era tão insuportável que às 3h todos eram dispensados. Uma situação precária para uma secretaria tão importante. Então, uma das preocupações desse governo foi fazer a mudança da Secretaria de Local. Nós estamos agora lá na João Manuel 157, onde é o novo Centro Administrativo Municipal, antigo prédio da Habitação, com instalações muito melhores, de rede lógica, de ar-condicionado, de elevadores. Pode passar, Matheus. Com uma situação muito mais profissional, né? E que a gente possa, então, atuar de uma maneira que seja mais condizente com aquilo que a gente espera. Então, nós fizemos uma mudança física e estrutural, agora estamos fazendo uma mudança tecnológica de melhora dos computadores, melhora das estruturas, das mesas e tudo, para que a gente possa entregar melhor. O ambiente de trabalho é, sim, fundamental para um bom desempenho. Nós não temos dúvida. E como as estruturas seguem as estratégias, a nossa estratégia de qualificar a secretaria, a estrutura precisa seguir essa nossa estratégia de buscar qualificar cada vez mais, além do espaço físico, qualificar o nosso ambiente de trabalho. E tecnologicamente. Pode passar, Matheus. Essas são as nossas principais obras. Vou começar pelo quadrilátero central. O quadrilátero central é uma obra de 14 milhões de reais, que tem um prazo de 18 meses, que vai qualificar 9 vias do centro de Porto Alegre. Voluntários, Otávio Rocha, Doutor Flores, Vigário, Marechal Floriano, Andradas, General Vitorino, Uruguai, Borges de Medeiros, e tem alguma que está me escapando. Por que isso? Porque essas são as 9 vias principais, digamos assim, do centro de Porto Alegre, onde a gente vai fazer da soleira de uma porta à soleira de uma porta, as calçadas e o pavimento da pista de rolamentos de um padrão no centro de Porto Alegre. Hoje, quem vai ao centro de Porto Alegre sabe que calçada é horrível. O cara bota concreto polido, o outro bota basalto, o outro bota até cerâmica, bota cada um piso, e isso faz com que um fica solto, o outro é um buraco. Quem tem dificuldade de locomoção tem muita dificuldade de caminhar. Isso é um problemaço no centro de Porto Alegre. Então, nós vamos colocar um padrão, tanto na pista de rolamento, como nas calçadas, acessibilidade, piso podotátil. Esse é o mundo ideal. Esse é o que nós, quando eu cheguei na secretaria, já cheguei para receber a ordem de início, era o que estava planejado. O que esqueceram de planejar? O centro de Porto Alegre passam 400 a 600 mil pessoas todos os dias. É o maior terminal de ônibus. O centro de Porto Alegre tem 6 terminais de ônibus. Locais onde os ônibus terminam. Embaixo do Pop Center, Praça Parobé, Borges de Medeiros, Salgado Filho, as lotações da Doutor Flores e um sexto que agora... o terminal metropolitano, um pouco mais adiante ali na Voluntários. Ora, uma obra tão viva, ela tem muitas interferências. O centro tem 250 anos, a cidade começou por ali. Então, lá no planejamento do ramal de rede, o cano da Sulgás está a 1,20 m do solo. Quando a máquina foi fazer ali a abertura, ele estava a 60 centímetros, nós acertamos no cano do gás. Então, todas essas dificuldades, acertamos o cano de internet, nós acertamos todos ali, em algum momento. Porque há uma dificuldade de cadastro, né, os lançamentos de cadastro no centro, e há outras dificuldades na execução. Então, isso acabou atrasando. Outra coisa que nos fez atrasar é que, quando foi feita a orla, foram colocados o concreto em loco. E hoje eu dei uma entrevista para a Rádio Gaúcha e falei assim, não, a gente preparou assim, vai lá o caminhão, larga o concreto em loco ali com as malhas de ferro e tal, tem a malha e o ferro atravessado para ele não escorrer, e nós largamos, e são 12 centímetros, só que tem que esperar 6 a 7 dias para secar o concreto para a gente poder
começar a usar ali. Aí o engenheiro Luiz Carlos me corrigiu. Concreto não seca, concreto cura. Então agora já vou usar a lição que eu aprendi hoje à tarde. Pois é, então nós largamos o concreto para ele ficar curando durante 6 dias. O que acontece nesses 6 dias na orla? Nada, na orla do Guaíba tem um tapume, está isolado, ninguém passa ali. No centro de Porto Alegre, como nós não podemos botar tapume por tudo, porque o custo ficaria absurdo, nós colocamos cerquite para isolar essa área. Quando tu coloca um cerquite, alguém passa fumando, joga um toco de cigarro, um cachorro pula e pisa no cimento fresco, um pombo veio no cimento fresco porque alguém jogou comida ali, jogou um copo do McDonald's, vem ali algum animal, algum mendigo, algum morador de rua durante a noite dorme ali, larga ali, alguém passa ali e joga um lixo, isso tudo acaba estragando e tem que ser refeito, e tem que ser alisado de novo, e tem que ser corrigido. Então isso faria com que a obra ficasse absolutamente viável num lugar tão vivo como é o centro. E a gente discutiu e encontrou a seguinte solução. Em vez de colocar o concreto em loco e esperar a sua cura, que também gera um outro problema. Quando tu bota na entrada de uma loja, tu tem que botar um passadiço, né? Uma passarela entre a rua e a loja. Na Marechal Floriano, tu tem que botar 12, 14 passadiços ao mesmo tempo. E o lojista vai ficar chateado, porque isso obviamente diminui o movimento da loja, o cara tem que entrar num passadiço, atravessar aquela confusão, um troço meio que balança enquanto caminha. Quem tem dificuldade de locomoção também tem dificuldade de entrar na loja durante 10, 12 dias. Seria um problemaço. Então a gente pensou o seguinte, não, nós vamos quebrar durante o dia e colocar placas de concreto armado que eles serão colocadas já durante a noite. Elas já vêm prontas lá da concreteira. Então, ela já fez a cura fora dali. Ela vem pronta com o muque. Nós vamos colocando, nós temos condições de colocar 25 a 30 metros por dia ali. Isso faz, claro, em outros locais essa velocidade pode ser maior. Na Otávio Rocha, nós estimamos que vamos botar 25, 30 metros por dia. Isso faz com que não tenha praticamente um prejuízo para a loja. O máximo que pode acontecer é um dia, às 5 da tarde, a loja ter que acabar fechando ou dificultando o acesso um pouquinho mais cedo, porque a partir das 7 horas se coloca o piso. Porque isso tem uma outra coisa interessante que eu não falei. A obra do quadrilátero foi planejada para ser executado o grosso dela à noite. Porque durante o dia, imagina, uma retroescavadeira, uma tombadeira, não pode ficar andando pelo centro, né? Para levar um muque. Então, tem até uma questão de segurança e perigo na obra, quando está andando esse equipamento, não está todo de capacete, não tem como distribuir capacete para todo mundo que passa no centro. Então, com isso, a obra, por uma questão de segurança, ela tem atos preparatórios durante o dia, mas ela funciona mesmo à noite. Então, durante o dia se quebraria a calçada, durante a tarde, na verdade, e durante a noite nós vamos lá colocar o piso pronto. Isso tem um acréscimo de valor aí que vai dar entre 800 e 1 milhão de reais, mas tem uma vantagem na velocidade e no prejuízo menor que causa o comércio. Mas o que me perguntou a Andressa Xavier hoje de manhã na Rádio Gaúcha? Bom, então isso foi um erro de planejamento. A prefeitura deveria ter pensado isso antes e visto que isso poderia acontecer. E eu não tive como contra-argumentar, porque ela tinha razão, e falei, olha, de fato, não foi bem pensado isso. E por que não foi bem pensado? Porque no momento do planejamento, nós pensamos assim, é possível fazer em loco com a cura? É. Se é o mais adequado, e como a gente não faz o planejamento da melhor maneira, a maneira mais, assim, bem pensada e com muito cuidado em todos os seus detalhes, acaba acontecendo esse tipo de problema. Então, voltando ao início, claro, não é o BIM não corrigiria isso, mas para que a gente gaste mais tempo, mais energia e mais conhecimento com o planejamento, precisa melhorar as memórias. Então, dito isso, nós estamos fazendo essa correção para poder terminar a obra do quadrilátero, que é uma obra interessantíssima, se a gente for pensar sobre um aspecto de que a gente pode estar criando, imagino que estamos criando uma nova padrão de calçadas, principalmente para a área central. Isso fará com que, no futuro, vou fazer propaganda,
Vocês estão gravando? Mas eu vou fazer propaganda para Doce. Lá no futuro a gente vai ir na Leroy Merlin, no Tumeleiro, na Cassol e vai ter lá o piso padrão do centro de Porto Alegre. As pessoas comprarão para já colocar e isso vai acabar padronizando, porque há muitas vantagens em fazer dessa forma, com o concreto já armado, já pronto, inclusive na manutenção, e essa padronização vai ajudar a cidade a melhorar a caminhabilidade. A mobilidade hoje ela depende de diversos fatores, a bicicleta é uma delas, mas a caminhabilidade também, os pequenos percursos, né, para que as pessoas possam caminhar até 200, 300 metros em deslocamento, para que eles até pegar um transporte público, até pegar um carro de aplicativo, até pegar o seu próprio carro, até chegar na bicicleta, elas possam caminhar. Mas para caminhar nós temos que melhorar as calçadas. Se nós não melhorar as calçadas, não há caminhabilidade. Hoje, o grande problema da caminhabilidade é isso, o cara sai aqui, pisa numa lajota solta, levanta a água, molha a calça, chegando, estraga o sapato, as mulheres quebram o salto, e isso vai acabar fazendo com que a gente tenha mais dificuldade em colocar o comércio e as fachadas e a vida ativa. Então, nós fizemos um projeto de requalificação do centro, com as 9 vias, temos um projeto para poder melhorar os índices, as construções, os prédios poderão ser mistos, né, no centro de Porto Alegre. Então, dentro dessa qualificação do centro, vem o projeto do quadrilátero central, mas tudo isso é dentro de um contexto de que nós precisamos melhorar a caminhabilidade, a mobilidade humana e melhorar a vida das pessoas. Todas, vocês vão acompanhando, todas as nossas grandes obras prioritárias, elas são para, no fim e ao cabo, melhorar a vida e a autoestima da cidade. Todo mundo é uma expressão muito forte, mas o centro é o segundo bairro de muita gente, de um grande número da cidade. O pessoal mora num bairro, mas o dentista é no centro, o advogado é no centro, ou o contador é no centro, ou a agência do banco é no centro, ou vai no mercado público comprar peixe ali no centro. O centro, o nosso transporte público, os ônibus, terminam no centro, com poucas linhas de exceção. A nossa grande maioria vai até o centro. Então, o centro acaba, de uma forma ou de outra, interferindo muito, irradiando muito para o resto da cidade. Então, nós buscamos isso a partir do centro, mas tenho certeza que nós vamos acabar fazendo com que essa obra do centro também levante a autoestima de outras regiões da cidade. E temos a usina do gasômetro. Durante muitos anos, a usina do gasômetro foi confundida com o símbolo de Porto Alegre. Aquela foto do rio para a cidade, com a chaminé da usina e o prédio da usina, a iconografia da cidade durante muitos anos foi essa. E a usina do gasômetro, ela tem, elas assim, riscos estruturais importantes. A laje do Teatro de Elis tem que ser trocada completamente, tamanhas são as infiltrações de água, tamanhos os problemas que tinham ali, além de outra série de problemas. Essa é uma obra que, devido aos seus erros de planejamento e aos problemas da sua licitação,
Vitor, tá sem áudio. Esse aqui eu acho que vai funcionar agora. Alô? Me ouve agora? Sim. Ah, tá bom. Voltamos. Onde é que paramos? Onde é que vocês pararam de me ouvir? Usina do gasômetro. Estamos na usina. Então, a usina, eu falei sobre os aditivos de 40%, essa parte chegaram a nos ouvir? Alô? Quando eu falei sobre os aditivos de 40%, vocês chegaram a ouvir? Não. Não? Tá, então eu vou voltar. A usina do gasômetro, ela foi planejada para ser foi licitada como uma obra de 12 milhões de reais. E ela acabou custando, foi feita uma série de aditivos, a empresa ficou sem frente de obra por todas as polidências do projeto e esses erros, e é um projeto que ele está em sindicância, portanto, nesse estilo, eu não vou comentar muito sobre ele, mas foram erros que nos obrigaram a fazer um aditivo de 40%. E se alguém me perguntar, sinceramente, se essa obra, de fato, desde o início, ela custaria 16 milhões, o que está sendo executado lá. O problema é que a prefeitura planejou fazer em determinado tempo com 12 milhões. Então, o erro de planejamento não é que custou 4 milhões a mais, o custo é esse. Custou o tempo, custou a estrutura, custou a organização e a disponibilidade financeira. Isso também tem um custo, isso é um prejuízo enorme para a cidade. A obra ficou quase um ano parada. Então, a manutenção, o planejamento e a organização dos processos, dos projetos, ela é muito importante pelo tempo social e o custo social da obra que atrasa, da obra que custa mais, do que dificulta a vida lá do comerciante, do cidadão, de quem não pode desfrutar do espaço público, do prédio público, fica a trabalhar por isso. Mas agora a obra ela tem uma complexidade muito grande de engenharia. Da laje do Teatro de Elis, que tem uma infiltração importante, nós vamos ter que trocar toda a laje, né? É uma experiência muito bacana, na verdade, porque eles vão trocar por etapas, é faseado, então eles tiram um pedaço da laje, colocam um novo, tiram um pedaço, colocam um novo, porque é um prédio histórico. E o medo, assim, o receio de que se não fizesse inverso total é que a parede fuísse, né? Ou para fora ou para dentro, porque a laje também segura as paredes, né? Então, para que elas também não vá ruir. Então, manter a laje ela tem que ser tirada uma por uma para ser trocada. Isso demora algum tempo,
mas já está sendo feito. Isso é muito interessante sobre o aspecto de obra mesmo, de engenharia e arquitetura, porque é um prédio que em 2026 vai completar 100 anos, então tem todas as peculiaridades de uma construção antiga, de uma construção histórica, de uma construção tombada, mas que demandam uma tecnologia de ponta de cálculos para poder ser feita a sua reparação. Então, a importância de planejar bem e de ter boas ferramentas é que, aí no caso da usina, assim, se nós tivéssemos feito uma plataforma BIM que colocasse as camadas, teria se identificado grande parte dos problemas que foram identificados apenas durante a execução da obra, quando as plantas, assim, entravam em colidência das informações e acabou deixando sem frente de obras. Então, a usina do gasômetro é uma peça muito importante da cidade, é uma iconografia da cidade, e que agora nós vamos fazer 40% de aditivo. Então, qualquer um de vocês que trabalha numa empresa de engenharia ou de arquitetura sabe que 40% é uma margem de erro muito grande. É vergonhoso até por Datafolha. Então, nós precisamos ter uma margem de erro menor, precisamos errar menos ao executar as nossas obras e as obras públicas, garantindo, assim, uma maior eficiência, que é um dos princípios constitucionais sobre legalidade, personalidade, moralidade, probidade e publicidade e eficiência. Então, ser eficiente também tem que ser uma obstinação do serviço público. Isso que eu falava lá no início, com melhores condições de trabalho, com melhores plataformas, com melhores softwares e hardwares. Eu busco que a secretaria, entendo, né, que a secretaria vai se qualificar para que a gente possa, nessa fase do planejamento, demandado pelas nossas secretarias, conseguir o melhor resultado do que nós temos colhido até aqui. Por isso, porque também a gente não pode cobrar se não há uma infraestrutura. Se a nossa estratégia é essa, a nossa estrutura tem que seguir as nossas estratégias. Pode passar. A Avenida Tronco também e a Severo Dúlio são obras da Copa. E também a gente vê ali como assim, a questão do planejamento eram 1.500 famílias. Para quem não conhece a Avenida do Tronco, ela liga desde lá do Shopping Barra, passando ali pela Carlos Barbosa, até lá, perimetral, que é o Novo Zafra, o Presídio Madre Pelletier. São 40 mil pessoas que moram naquele entorno. E diariamente o transporte público e tal é afetado. O transporte público, qualquer modal de transporte é afetado por aquela obra, troca o local do retorno, troca, há 8 anos ela está atrasada. Tinham 1.500 famílias, tínhamos que fazer 2 remoções, e teve que ser judicializada, já ficaram concluídas esse ano. Ora, o custo da demora das obras é enorme. O custo social, o tempo social. Então, o custo para a vida dessas pessoas, que tem que ficar mais meia hora no ônibus, tem que caminhar mais para chegar em casa, isso é um custo intangível. A gente não consegue dimensionar qual o valor. Mas o custo de não haver esse planejamento da melhor forma, ele acaba atrapalhando essas pessoas. Então, nesse sentido, nós temos que buscar e temos buscado cada vez mais planejar melhor antes de executar, para que a execução seja uma consequência de um planejamento bem feito. A mesma coisa a Severo Dúlio. Severo Dúlio é muito interessante. Vai tirar 30% do trânsito da Sertório, ela liga o aeroporto ao pique da Sertório. Tem por trás, ali onde antigamente é a Avenida Tique. Aumenta a velocidade, o transporte pesado do Porto Seco também vai ser escoado por ali. Liga o terminal de carga do aeroporto, que agora com a ampliação da pista vão ter voos, vai ser usado mais ainda. Então, é uma obra que ela ainda é invisível, porque não tem tráfego lá, mas quando vocês descobriram o quanto ela é melhor, vocês vão ficar bravos com a prefeitura, que não tinha ficado pronto antes. Então, essas obras, nós temos em vista também de encerrar essa obra até março do ano que vem, início de abril de 2023, que a gente possa voltar, passar a ter o trânsito regular naquela região. Na Tronco, só voltando um minutinho, não sei como é que eu estou no tempo, mas na Tronco ali, nós temos também uma questão que nós vamos abrir para tráfego. O prefeito Melo não gosta de dizer inaugurar. Nós vamos abrir para tráfego em 2 fases. A primeira da Icaraí até a rótula e a outra da rótula da Carlos Barbosa até da rótula
até a perimetral. Essa primeira fase, Caraí, até a rótula vai estar pronta até dezembro, isso de janeiro no máximo. As demais até abril. Então, o que já estiver pronto para funcionar, nós vamos parar de atrapalhar a vida das pessoas. Nós temos na roda 2, participamos também de uma PMI que busca construir lá um centro de eventos. Se vocês buscarem na internet, Porto Alegre não tem centro de eventos de 25 mil metros quadrados, isso é muito mais, quase o dobro, 28 mil metros quadrados, né? É quase o dobro da Viergs. E ali na Orla, é o local para isso, a Orla foi redescoberta, nós inauguramos lá o trecho 3 da Orla da pista de skate, abrimos o público do trecho 3 da skate, o trecho 1 já havia sido concluído ainda na outra gestão, porque também Porto Alegre redescobriu o uso da Orla, o cais embarcadeiro, e também nesse contexto vai entrar o usina do gasômetro, a Orla é talvez hoje, junto com o Beira-Rio, que está na Orla também, o local mais frequentado da cidade, a maior média de público, deve ser o Beira-Rio, a Orla e o estádio lá do Grêmio. Então, a gente pode ter, assim, como o maior atrativo da cidade, a Orla de Porto Alegre, ela é multifacetada, com muitas experiências ali possíveis, e é um local muito importante. E colocar na Orla, no nosso cartão postal, um centro de eventos também redimensiona a economia e a paisagem da cidade, num momento tão importante onde Porto Alegre busca se desenvolver economicamente para o turismo. Né? Então, as obras têm que estar conectadas com o planejamento da cidade. E o que a gente planeja é potencializar ainda mais a obra. Pode passar. Esse é o último. Então, essas são as nossas principais obras da cidade. E essa é uma apresentação do que a Secretaria tem buscado se melhorar e se qualificar. Qualificar o seu corpo técnico, qualificar o seu parque, qualificar a sua estrutura, para que a gente possa entregar para a cidade e para o cidadão cada vez mais uma infraestrutura melhor no lugar bacana de se viver. Eu só vou fazer duas rápidos apanhados para que a gente possa passar para as perguntas, se houverem. A primeira, nós estamos instalando a tecnologia 5G na cidade, isso é uma coisa interessante, que as antenas 5G elas são menores, mas tem que estar mais perto, que o alcance do 5G é menor. Então, nós estamos fazendo uma contratação junto com a empresa dos toponímicos, que é aquelas placas com nome de rua, para em cima daquelas placas nós termos como se fosse um modem Wi-Fi do 5G, uma caixa grande, assim, que vai ficar em cima dos toponímicos, em diversos pontos da cidade, potencializando ainda mais o 5G. E nós estamos fazendo um projeto que é A Gente Vive, A Gente Cuida, que é para estimular o cidadão a adotar um trecho da calçada, um trecho do canteiro, das menores adoções, mas não precisa adotar o parcão, né? Adotar a redenção e ter um custo muito grande. Cada empresa, cada cidadão pode adotar um pequeno trecho, um muro, mandar colocar um grafite, para que a gente possa embelezar a nossa cidade. Porque uma das proposições dessa gestão é melhorar ainda mais a autoestima do porto-alegrense. Nós precisamos melhorar a autoestima da nossa cidade, aumentar a autoestima. Nossa cidade tem que estar feliz, nós temos que estar nos desenvolvendo cada vez mais econômica, turística, para viver. Porto Alegre é um lugar maravilhoso de se viver. Na minha opinião, a melhor capital para se morar. E hoje nós temos que levantar cada vez mais a autoestima da nossa cidade, para que ela se desenvolva, para que a gente cresça dentro daquilo que a gente imagina como uma cidade ideal, aquela cidade. O prefeito tem uma expressão também que eu gosto muito, que é que cidade limpa é aquela que ninguém suja. Que a gente cuide da nossa cidade, que a gente separe o nosso lixo, que a gente ajude a melhorar o ambiente de Porto Alegre, que é uma cidade muito querida por todos nós, sem nenhum prejuízo da nossa querida São Leopoldo, onde vocês também nos assistem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Boa noite. Eu estou à disposição se tiver qualquer questionamento. Eu tenho uma pergunta muito verdade. Eu seria difícil falar sobre. Acho que tem que falar que não. Eu seria difícil falar sobre o que não aconteceu aí com esse projeto. Eu sei também se é um rumor, tá? Tem a roda gigante na Orla, tem os parques Temáticos. Temáticos e tal. Não, mas Tá. Assim, a roda gigante, os parques temáticos ali, eles são numa harmonia, né?
foi feita uma concessão do trecho 1 e do Parque Harmonia para exploração comercial. É um consórcio de empresas chamado GAN3, e eles têm que fazer. Esse final de semana teve um show lá. O Matheus, vocês não estão vendo, foi no show, um show de rap. Eu não sou mais muito do rap, mas eu sei que tem batido bastante shows. Esse final de semana tem outro show. Eles estão incrementando o uso daquele espaço. Tem agora novos espaços gastronômicos, mas é uma responsabilidade do privado. Ele administra, eles cortam a grama, eles fazem a manutenção, eles trocam as lâmpadas. Em contrapartida de tudo isso, eles exploram aqueles espaços públicos economicamente. Então, foi feita uma concessão daquele parque, é o nosso primeiro parque concedido, o Maurício Vasco Sobrinho, para que possa haver lá uma exploração. Então, não é, a prefeitura não faz, nós concedemos para que o privado explore. Imagina que nós vamos botar uma roda gigante, nós temos que fazer um concurso público para contratar o operador da roda gigante. Então, não tem como a prefeitura administrar isso mais. Em 2022, os serviços já são tão terceirizados, mas no poder público são mais gestores de contrato hoje do que propriamente executores. Então, isso é contratado através da concessão desse parque. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente pode perguntar aqui do... Por favor, e ouvimos. Boa noite, Vitor. Eu sou o Leonardo. Minha dúvida é referente aos novos projetos que a prefeitura pretende planejar daqui para frente. Se, por exemplo, numa concorrência para a elaboração desses projetos para a iniciativa privada, já está sendo obrigatório o uso do BIM para as empresas concorrentes. Eu acredito que, como também é de interesse da Secretaria de Obras, da Prefeitura, enfim, adquirir esses sistemas, eu acho que é interessante já partir da parte de quem ela contrata para participar das concorrências, né? Então, eu só queria saber com relação a isso. Obrigado. Excelente pergunta. Desculpa, eu esqueci seu nome. Leonardo. Então, boa noite, Leonardo. Uma excelente pergunta. Nós ainda não exigimos na plataforma BIM, justamente porque nós não temos ainda a expertise de utilizar. Então, nós estamos para colocar nas novas estações, e essa é a nossa vontade a partir de 2023, já solicitar que venha, porque muitas empresas nos dizem o seguinte: não, nós fazemos em BIM, só que nós sequer temos a integradora lá do BIM. Hoje eu conheci essa da Salto, nós sequer temos a integradora. Então, ele me entrega todas as plantas, na forma ainda arcaica, digamos assim, mas em que pese ele já tem, ele não nos entrega, porque nós não temos sequer ainda como a integradora que faz tudo. Então, para que a gente possa exigir, nós vamos agora começar a colocar no nosso software. E quando eu digo agora, é nos próximos 3, 4 meses, nós já estamos fazendo a POC, até março do ano que vem, nós já temos a ideia mais clara do que nós vamos exigir. Mas temos que até 2020, até o final de 2023, começar a contratar esses projetos. E aí também vem um dado interessante: nós estamos contratando investimentos de quase R$1 bilhão, são 160 milhões de dólares. Claro, quanto varia, quando o dólar estava 5,80, esse valor em real ele varia bastante, mas são 180 milhões de dólares que nós, 160 milhões de dólares que nós podemos, então, contratar para projetos como a modificação da Avenida Farrapos, onde nós pretendemos retirar o corredor de ônibus, a ampliação da Voluntários da Pátria, a Vias do Centro, a alça ali na rodoviária. Então, são obras públicas de requalificação, que a gente chama de centro estendido, que vem desde lá da Orla, o centro e o 4º distrito, para que a gente possa qualificar e receber projetos em BIM com melhor, assim, qualificação, até para quando a gente entregar também em BIM, para quando a gente contratar a empresa para executar, ela tem que saber fazer em BIM, fazer essas maquetes com drone. Até descobri esse dia que existem 2 tipos de drone, sabia? Tal do drone de asadura. Não sei se te respondi, Leonardo. Não, claro. Respondeu sim. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? O pessoal já foi para o churrasco do alemão lá nas piscinas de São Leopoldo.
Temos mais alguma no chat aí? Bom. Então, Talvez se algum professor quiser dar uma palavra no final do nosso evento, também pode ficar à vontade. eu acho que a professora está vendo aqui. Olá, boa noite. Boa noite. Tá me escutando? Sim. Dá pra... Vai. Olá, tudo bem? Eu sou uma das coordenadoras do curso de arquitetura da Unicinos. Queria agradecer a presença e a palestra. Acho que foi bem esclarecedor a gente ter essa visão, né? A gente tem a visão um pouco mais do planejamento, né? Mais conectado com a parte da arquitetura. E agora, vendo essa parte né, dessa visão das obras, assim, a gente tem um pouco mais de noção de como é que é tirar do papel, né? E materializar, então, esses projetos aí que a gente tanto vê falar para a cidade de Porto Alegre. Eu fiquei com uma questão, assim, que eu acho que é um pouco um comentário, mas acho que dá para passar a bola depois para o secretário continuar, assim, que, como eu falei, a nossa visão, assim, mais do ponto de vista do planejamento do urbanismo, né, a gente vê uma sequência de vários projetos, né, talvez mais pontuais, assim, e como é que eles se amarram, né? Como é que a gente tem uma visão desses projetos? Então, eu estava falando ali, por exemplo, do tipo de pavimentação da orla, né? Que é pensado de um jeito, e aí vai para o centro, e se pensa num outro tipo de pavimentação, e aí depois tem o trecho 2 da orla, e tem o Parque da Harmonia, né? E a cidade, no fim, acaba sendo, né? Isso é uma consequência, enfim, da gente estar pensando em vários projetos ao mesmo tempo, que é uma coisa boa, mas cada empresa pensa e concebe o projeto de uma maneira, né? E existe, assim, uma visão dentro da prefeitura da gente ter uma mesma linha, né? Uma mesma linguagem, assim. Eu pensei nisso por causa desse comentário do tipo de pavimentação, né? Para a gente ter uma unidade, né, nos projetos que a gente está pensando, uma amarração, né, para esses projetos dos espaços públicos das nossas cidades. Então, é um comentário também, né, pensando que a gente pode ter alguma coisa que dê uma cara, né, que tenha mais caráter, assim, para os nossos projetos. Então, muito obrigada aí pela fala, que eu acho que foi muito, muito bom a gente ter essa visão. Então, boa noite. Então, boa noite, professora. Parabéns primeiro a todos os estudantes de arquitetura. Eu sou um fã da arquitetura e tenho uma frase que eu roubei do meu amigo Ricardo Sonda, da Relações Internacionais da Prefeitura, que diz que a arquitetura é a mais permanente das artes, né? É a arte que mexe com a vida das pessoas. Porque uma obra de arte, uma pintura da Mona Lisa, é uma arte muito bonita, mas ela não interfere diretamente na vida das pessoas. Então, aqui nós estamos também fazendo, que eu não coloquei para não cansar tanto, a reforma do viaduto Otávio Rocha, que é talvez uma obra de arquitetura das mais bonitas que nós temos na nossa capital, é o viaduto Otávio Rocha, ali na Rocha Medeiros, por cima passa a Duque de Caxias. Eu, quando uma vez fui assistir o Internacional em Boca Juniors, na Moreira, eu fui 2 dias antes do jogo, e eu tive a oportunidade de contratar um passeio lá que eles fazem a pé e de van, chamada Arquitetura Portenha, onde tu anda por Buenos Aires, e eles vão te mostrando os diversos estilos arquitetônicos lá. E é muito, muito legal isso, e também isso, porque a cidade ela é viva, e a arquitetura é a marca do tempo na cidade. Então, mas respondendo a sua pergunta, é justamente isso que a gente busca com a unificação das nossas bibliotecas para nossas plataformas, que a gente estava falando antes ali do BIM, para que a gente possa aprender com os erros, né? Melhor a gente aprender com o erro dos outros, mas também com os nossos, para que a gente possa padronizar e melhorar. Nós temos uma oportunidade muito importante, professor,
Nesse ano, nós devemos mandar, nós, o Executivo, a Prefeitura, deve mandar para a Câmara de Vereadores um estudo para... o Estatuto de Cidades determina que a cada 10 anos deve ser revisado o plano diretor. Então, nós devemos estar um pouco atrasado por causa da pandemia, mas nós devemos revisar o nosso plano diretor. E aí, quando fala das calçadas, das alturas, do uso misto das áreas, isso tudo tem que ser... Eu não vou me aventurar na área do urbanismo, porque a Secretaria de Urbanismo é do secretário Germano, certamente ele falará muito melhor que eu, com mais propriedade sobre isso, mas isso é uma preocupação do centro do governo, que a gente dê um uso mais racional e de aproveitamento da infraestrutura na nossa arquitetura e na nossa arquitetura urbana, na nossa arquitetura social, inclusive. Porque quando Porto Alegre limitou as alturas, limitou o uso misto nas regiões, o centro de Porto Alegre, que é um exemplo, às 7 horas ele morreu. Porque o pessoal vai para sua casa, ele não mora. O pessoal, há poucos moradores na região ali do centro, do miolo do centro. Assim, e acaba que essas 300 mil pessoas, 400 mil pessoas que passam ali, elas passam para ir embora para sua casa. Então, há um pouco uso. E ali no centro tem todos os equipamentos. Tem hospital, tem posto de saúde, tem energia elétrica, tem saneamento, tem ligação com a saneamento. E nós estamos expulsando essas pessoas para a periferia por conta de limitações de altura, limitações de uso. Então, o plano diretor, no centro há uma modificação do plano diretor pontual, mas o plano diretor como um todo da cidade, essa discussão inteira do urbanismo da cidade, agora é o momento de enfrentar ela no plano diretor. Temos feito uma série de debates, esse último sábado teve também mais uma rodada, há muitas rodadas, eu até vou deixar a sugestão, vou pedir que depois o Matheus anote o contato, vamos mandar essas informações até para que os acadêmicos da arquitetura, os acadêmicos da engenharia também, obviamente, são convidados, possam participar dessa discussão e entender o porquê, como são construídas as regras em Porto Alegre. Por que em Porto Alegre a sacada dos apartamentos tem uma regra diferente de São Paulo e os dois são diferentes de Curitiba. Isso conta como área útil, como área integrada, inclusive na compra de índices e solo criado, que é uma discussão que eu não vou me aventurar a fazer aqui nesse momento, mas também é uma discussão que tem que ser feita na cidade, nas cidades, mas na cidade de Porto Alegre em especial, no momento em que está realizando o seu plano diretor, para que a gente possa entender melhor e saber qual tipo de cidade, qual tipo de edificação, qual tipo de bairro que nós esperamos no futuro. Recentemente, nós aprovamos 2 modificações pontuais, que foi a do 4º distrito e a do centro, onde incentivamos as fachadas ativas e incentivamos a arquitetura diferenciada para que Porto Alegre não seja mais a cidade do caixotão quadrado. Vê que o próprio ali Jardim Europa não tem uma arquitetura revolucionária na maioria dos prédios, são absolutamente comuns, que pedem. Toda a infraestrutura do prédio é muito boa, a localização seja maravilhosa, não é uma arquitetura diferenciada na maioria dos prédios, né? Num local onde é um dos nossos mais nobres bairros. Então, por isso é importante a gente também incentivar o uso da calçada, incentivar a caminhabilidade, incentivar a fachada ativa, incentivar novas formas para que a gente possa ter um ambiente cada vez mais vivo, né, e de qualificação da cidade enquanto ambiente social. Não sei se respondi tudo, professora. Pelo que eu anotei. Não. Isso aí que tu tá na tua fala, que são conceitos que a gente trabalha na academia, né? Comentar fachada ativa, caminhabilidade, que eu acho que são bem interessantes. Tem também uma outra questão que a gente procura acompanhar aqui com os alunos, né? Sobre a revisão do plano diretor, que de fato a gente sabe que a legislação de Porto Alegre é das mais difíceis, eu sempre comento, o nosso plano diretor é muito difícil de ser utilizado. E a gente pode, né, com certeza, incorporar visões de uma cidade um pouco mais contemporânea, principalmente quando a gente está falando dos índices, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da densificação e da infraestrutura, né? Tu comentasse ali, estava começando a obra
deu um conflito ali com as infraestruturas. Eu trabalho mais com urbanismo e planejamento, estava participando de um projeto do georreferenciamento das redes da Corsã. Né? Então, a própria Corsã não sabe onde estão passando as suas redes, e a gente tem que fazer lá mapas georreferenciados para mostrar onde estão passando as redes no estado inteiro. E aí eu fiquei me perguntando, bom, atingiu a rede lá do gás, atingiu a rede do 5G, do não sei o que ali no centro, e se tapando tudo de novo. Assim, a gente tem um levantamento dessas redes, a infraestrutura existente para a gente poder propor esse plano para o centro que prevê uma maior densificação, né? A gente sabe se essa infraestrutura existente no centro atualmente aguenta uma densificação maior, prédios mais altos, substituição ou renovação de edifícios existentes. Quer dizer, a gente sabe que a rede está ali, né? Mas a gente sabe o tamanho dela, a vazão dela, tá. Então, uma pergunta que tenta conectar as duas coisas aí. Sim, assim, hoje temos softwares e locais para lançar melhor essas informações. Então, sempre é encontrada uma informação conflitante, seja pelo DEMAI, seja pela SMOI, seja pelas suas empresas, isso é lançado que chama a nossa DM, né? É lançado uma atualização para que melhore. Só que trabalhasse na Corsã, são 60, às vezes 50, 60 anos em que isso foi lançado, 30 anos que isso foi lançado, quando não havia tão precisas informações. Então, a gente vai corrigindo, vai melhorando, mas ainda há assim, um déficit muito grande. Mas temos sim corrigido e melhorado o lançamento das informações. Eles chamam o demais lançamento das redes. Né? Então, esse lançamento tem sido melhorado. No ponto que tu falaste do plano diretor, é justamente isso. Nós estamos tentando buscar uma plataforma que integre o BIM, para que quando o pedido de licenciamento dos prédios ingresse, ele já tenha a parametrização do plano diretor para que soe um alertamento. Olha, que esse prédio, nessa região aqui, é 1.13, o teu projeto é 1.4 de adensamento, ou o prédio tem 72 metros de altura e o máximo nessa região é 68. Então, que ele já soe um alarme antes, para que não, a conferência humana é muito mais falível, né? Tem uma outra questão interessante em Porto Alegre, que é os 4 metros de recuo de jardim, que é uma polêmica enorme, porque tu dá 4 metros de recuo de jardim e bota uma grade. E aí, na verdade, não tem recuo de jardim, né? Só tem um afastamento da calçada. Então, isso é uma polêmica muito grande. Aqui no plano diretor vai ser discutido para que a gente possa também melhorar a questão do adensamento, solo criado, certamente. Mas dentro da questão das obras de infraestrutura, há uma preocupação em atualizar, em qualificar, georreferenciar esses lançamentos. E depois das 9 vias do centro, certamente estará muito atualizado o cadastro de rede, ali, de água, de esgoto, de lógica, de gás. Tem uma outra coisa interessante, que no centro, como não tem poste de luz, os reatores eles ficam todos embaixo da calçada, com ventilação forçada por uma grelha, assim parece, né? Que joga a ventilação forçada para fora, porque os reatores de luz que a gente vê nos postes, no centro, eles estão embaixo da calçada. Não sei se ele respondi, professor. Então, tá. Alguém tem mais alguma pergunta que gostaria de fazer? Boa noite. Boa noite. Sou Lucas. Eu fiquei um pouco agora em dúvida com essa última fala na questão de isso serve para novos projetos, certo? Mas para os projetos antigos, que a gente falou, tem 50 anos, vai ser transformado nisso para as tecnologias futuras, já pensando daqui a pouco no BIM? Existe algum procedimento para daqui a pouco ter pessoas trabalhando só em trazer esses projetos? Tipo, pegar os projetos 50 anos atrás ali, que nem existe projeto, por exemplo, do gás, e tá ajustando ele para a modernidade ali? Fiquei só em dúvida se isso é só para os futuros que vão lançar e tu ter esse compilado, ou se a gente pode buscar os antigos para evitar esses problemas no futuro também. Isso é uma pergunta bem interessante e já lhe respondo curto e grosso. Essa nossa POC que nós estamos fazendo, junto ali com algumas empresas que vão nos apresentar os problemas, um deles
é a qualificação das plantas. Então, nós vamos pegar as plantas e vamos transformar. Existem softwares hoje que pegam uma planta impressa, ele relê ela, ela é revisada, claro, mas ele faz grande parte do trabalho, né? Ele, tipo, redesenha, digamos, a planta em DWG, e aí a gente pode atualizar. Então, vai ser que são as chamadas camadas, né? Então, a gente está fazendo uma POC para poder pegar as plantas existentes, convertê-las em camadas de multipontos, né, de informação para que a gente possa atualizar, e depois, claro, ela vai ter que ser revisada. O grande problema é que as plantas, elas existem, mas ela é diferente. Como não era tão fiscalizado, ela é diferente a vida real do que está lançado, mas isso na medida que nós estamos atualizando, porque nós também não podemos, principalmente no que está no subsolo, abrir uma rua só para saber que altura está o cano, né? Porque também isso tem um custo muito grande, mas nós vamos atualizar os lançamentos daquilo que está em planta impressa para a gente poder fazer em camadas digitais essas informações na via pública. Nos prédios privados, não. Nós pretendemos fazer no mercado público, no Paço Municipal e na usina do gasômetro, projeto piloto disso, mas aí os prédios privados, cada um terá que fazer o seu, não é o poder público que vai lançar. Nas áreas públicas, nosso projeto, hoje conversamos sobre a POC, na prefeitura, é para que a gente possa ter um sistema que interprete essas plantas que existem hoje, transforme em camadas para a gente ter minimamente as informações até para elas serem melhor atualizadas. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Como a gente está falando, né, do centro de Porto Alegre, eu queria saber como é que a prefeitura está lidando assim com as edificações assim antigas, sem uso, né? Como esqueletão, assim, sabe? Legal. Qual é o seu nome? É Cássia. Cássia. Boa noite. Assim, Boa noite. O esqueletão, ele é um caso muito sui generis, né? Tem mais de 60 anos, nunca teve uso, e temos aí uma ação judicial, que também já tem bastante tempo, que não foi contestada, nós pretendemos demolir o esqueletão, botar ele abaixo, tá? Porque contratamos um laudo estrutural e o esqueletão não tem solução, digamos assim, por uma série de razões. A escada que está lá é muito estreitinha, então tem que quebrar e refazer toda a escada por fora, porque por dentro não comportaria. Os elevadores, o prédio foi projetado há 60 anos atrás, né, quando o elevador era um luxo e tal. Então, não tem como colocar ar-condicionado, o esqueletão não tem como fazer, tem que ir abaixo. Não tem como recuperá-lo, né? Mas existem uma série de prédios antigos ali no centro que merecem um melhor olhar, que tiveram manutenção e que podem e devem ser recuperados. Com a modificação do centro, chama um projeto chamado Centro Mais, a gente buscou também garantir o uso misto. Então, um hotel ali, ele pode agora ser uma parte de escritório, uma parte de residência. O uso misto das edificações, nós acreditamos que vai incentivar com que esses prédios sejam reformados, melhorados, porque hoje tem prédios gigantescos de escritório, onde os advogados, os engenheiros arquitetos estão, em boa parte, no home office, não se justifica mais ter tantas áreas comerciais, mas poderia ser feito um retrofit para que uma parte desses prédios virassem apartamentos residenciais. Eu fui esse dia, me ligaram, eu vi na internet, aí me ofereceram um apartamento de 21 metros quadrados. Eu que moro numa casa grande, assim, 21 é muito pequeno um apartamento. Mas, hoje em dia, vocês da arquitetura são geniais nisso. Eu fui lá visitar, eu fiquei muito curioso, eu não comprei, não tinha dinheiro, mas fiquei muito curioso, fui lá e visitei o decorado e cabe mesmo um apartamento de 21 metros quadrados. O meu pai e a minha mãe, minha família, quando a gente era criança, existia um motorhome. Eu pensei, deve ser que nem um motorhome, uma cama que desce. Não, o apartamento completo, ele parece que tem muito mais, com 21 metros quadrados ali no quarto. Então, é importante essa melhor utilização dos espaços, porque aproveitando a estrutura e a infraestrutura, como disse a professora, de água, de luz, de energia, do centro, que durante o dia funciona a pleno e durante a noite
ele funciona mais porque poucas pessoas acabam morando, acabam residindo ali. A gente não aproveita essa infraestrutura e está jogando, dependendo do transporte, dependendo do Uber aceitar a corrida e ser cancelado às vezes, porque isso também a mobilidade se melhora quando a gente pode fazer a pé. Então, nós acreditamos muito nisso, acreditamos que vai haver um desenvolvimento com o uso misto, com a questão da permissão das alturas, mas o nosso projeto é dar utilização ao maior número de incentivos para que haja um maior número de ocupação dos espaços no centro de Porto Alegre. Menos o esqueletão. O esqueletão, nós vamos botar ele abaixo. Então, vocês não deveriam nem ter ser nascidos ainda, quando havia uma novela que dizia assim, na show. Vou botar o chiqueirão, o esqueletão na show. Colocar ele esqueletão na show, porque nós vamos derrubar ele, não vai mais estar ali. Não podemos mais ter um prédio que dessa forma, inclusive porque ele tem risco de colapso por questões estruturais. Só para vocês terem ideia, a prova, assim, o risco não é iminente, não vai cair agora, mas se nós mantivermos aí por algum tempo, ele vai acabar nos próximos anos, porque tem a estrutura comprometida e irrecuperável. Eu não sei se ele respondi, se era essa a sua pergunta. Sim, muito obrigada. Temos mais alguma pergunta? Então, não temos, né? Então, quero mais uma vez agradecer a todos pela audiência, dizer que estou à disposição também, se alguém quiser. A única rede social que eu tenho é o Instagram. Ou se quiser mandar e-mail para a prefeitura, quiser perguntar, estamos sempre disponíveis a poder conversar e poder fazer outros momentos de troca aqui e que a gente possa conversar sobre as obras de Porto Alegre. De repente, podemos até marcar, professor, de visitar lá a obra da Otávio Rocha, o viaduto Otávio Rocha, porque lá é uma importante obra de arquitetura urbana que mescla justamente isso, uma importante via de mobilidade, mas também uma obra de arte no centro de Porto Alegre. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a presença, então, do André, secretário, aqui no evento, e também agradecer a presença de todos que estavam presentes nessa hora. Muito obrigado, então, pela atenção de todos e boa noite. E um bom churrasco no Alemão. Aproveitem. Não esqueçam, tem o churrasco no Alemão. É isso, né? Uhum.